Da tribuna, com a palavra. Tu que manda. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu vou voltar a um tema que eu tenho sido insistente aqui na casa, até porque agora com a escolha da Rainha das Princesas, a festa da uva começa a ganhar uma dimensão maior, né, vereadora Tati? A gente começa a aproximar, as coisas começam a acontecer, e eu fiz questão de trazer algumas informações e alguns dados com relação ao turismo religioso, porque eu acredito, vereador Meneguzzi, que é uma grande oportunidade que Caxias terá de divulgar os seus variados roteiros, suas variadas oportunidades, com a quantidade de turistas que a Festa da Uva traz para a cidade de Caxias do Sul. E aí tem números bem importantes da FEComércio com relação ao turismo religioso, e que é algo que é muito presente na cidade, e mostra um crescimento do turismo religioso no estado do Rio Grande do Sul, porque ele começa a consolidar roteiros, ele começa a criar novos roteiros em outras regiões do estado, principalmente na região de Encantado. E a FEComércio fez uma pesquisa que demonstra o crescimento, inclusive demonstra oportunidade de crescimento com relação ao turismo religioso no estado do Rio Grande do Sul. Então, os apontamentos da pesquisa, né, apontando que dobra o turismo religioso no Rio Grande do Sul, nos motivos de viagem, e, além de tudo, né, a FEComércio apontou um avanço de 12,5% em 2022 para 32% em 2023, o que, por si só, né, os números falam. Os impactos positivos, e aí eu quero destacar a grande quantidade de proprietários de estabelecimentos que foram ouvidos, são 385 donos de estabelecimentos, o que é uma margem bem interessante para essa pesquisa, né? E aí a gente entende porque Encantado tem crescido tanto na questão do turismo, com o Cristo Protetor. Estrela agora está fazendo um monumento à Bíblia, que vai também na região. Três Coroas tem o templo budista, que todo mundo conhece, que sabe o quanto isso representa. E até a cidade de Mussum, né, que está para construir o maior rosário do mundo, né, embalado pelo resultado que Encantado vem tendo com o Cristo Protetor. Então, são números bem interessantes e projetos que estão saindo do papel e vão a crescer nessa área no estado do Rio Grande do Sul. Pode passar a próxima, Cleber, por favor. Aqui é uma outra informação, né? O turista religioso ainda gasta pouco, representando só 1% das viagens mais importantes para o faturamento dos empresários ouvidos pela FEComércio. Aqui tem uma oportunidade. E o vereador Zanquim, que trabalha tanto a questão dos números, se nós temos um crescimento que ele dobra, vereador Zanquim, e que nós temos um gasto de hoje que ele aparentemente apresenta 1%, nós temos 99% de oportunidade de crescimento. Né? É isso que essa pesquisa traz para a gente. A oportunidade do turismo de negócios ser agregado ao turismo religioso, e nós teremos aqui em Caxias do Sul a Festa da Uva, que vai possibilitar com que a gente venda e ofereça para esses turistas, e muito mais do que somente para os turistas, que a gente ofereça para as empresas de turismo que estarão em Caxias do Sul, que tragam outros turistas durante o ano e não só durante a Festa da Uva. Então, aqui tem outros números bem interessantes, né? A maior parte dos turistas que viajam pelo Rio Grande do Sul é formada por gaúchos, quase 60%, o que coincide muito com o público que visita a Festa da Uva, que é da Grande Porto Alegre, da região aqui da Serra, né? São números muito próximos da realidade das festas da uva.
O número que vem de outros estados aumentou, né? E isso deve acontecer ano que vem. E os turistas que vêm de outros países ficou no mesmo patamar que se esperava ou que aconteceu, que se consolidou nos últimos anos. Pode passar. Aí eu quero entrar especificamente na questão de Caxias. Nós temos na Serra diversas oportunidades de turismo religioso. Porém, né, nós temos em Caxias, que é a cidade que vai receber a Festa da Uva, algumas opções que algumas estão sendo retomadas, que é o caso aqui do Caminho do Padre Esquiavo, que nós estivemos participando junto na retomada desse processo todo, que começou com o vereador Gustavo Toigo, na outra legislatura ainda. O vereador Toigo tem, inclusive, a dissertação de mestrado dele em turismo, feita sobre turismo religioso, que pode ser utilizado pela cidade, pode ser utilizado pelo município. E o Caminho do Padre Esquiavo está recebendo peregrinos, visitantes, turistas, todos os finais de semana agora, e possivelmente isso comece a crescer também durante a semana. As meninas do Trilhando com as Gurias seguem levando pessoas para conhecer o roteiro. Quem acompanha nas redes sociais percebe o aumento da movimentação através dessa equipe coordenada pela CADMA e por todas as pessoas, né? A sinalização já tá pronta, já está preparada, então os espaços ou os empresários que estão nesse caminho começam também a entender a necessidade de qualificação, porque o público vem crescendo e a tendência é que cresça ainda mais e que a gente não perca a oportunidade da vinda da Festa da Uva para consolidar ainda mais o Caminho do Padre Esquiavo. O Caminho do Padre Esquiavo. Então, nós temos outras oportunidades, né? Nós temos uma legislação aqui proposta também pelo vereador Toigo, que é a visitação das obras do Aldo Locatelli, e das 4 obras que ele tem em Caxias, 3 são em igrejas, né? O que também remete ao turismo religioso, né? A igreja de São Pelegrino, por si só, já é um dos grandes pontos turísticos de Caxias, com obras do Locatelli, né? Que nós temos aqui no Carmelo. Infelizmente, a Capela do Santo Sepulcro ainda não começou a revitalização, porque está em processo de captação de recurso para reabrir o espaço, mas tem uma obra do Locatelli também aqui na Prefeitura, né, e que faz parte desse roteiro, né, proposto pelo vereador Toigo, também na outra legislatura, e que é uma lei municipal e que eu espero que o município ofereça e que o município explore isso no período da Festa da Uva. Outra questão que nós temos em Caxias, e aí é uma oportunidade regional, que é o Caminhos de Caravaggio. Esse é um roteiro consolidado, um grande roteiro, né? São 217 quilômetros, que passa por 5 cidades, começa em Canela ou em Farroupilha, depende da direção que o turista ou o peregrino quer dar para sua expedição, entre aspas. Tu pode fazer também aos poucos esse roteiro todo, né, com uma estrutura durante o percurso já consolidada, com pousadas, com restaurantes, com outros espaços que já recebem muitos turistas, né, um roteiro que é permanente já, saindo de Canela, né, passando por 5 cidades, Farroupilha, Caxias, e chegando em Nova Petrópolis, Gramado, Farroupilha e Caxias, consolidado já e que pode ser muito utilizado, muito divulgado durante a Festa da Uva, como opção também para os turistas que virão, inclusive turistas esportivos, porque tem a Ultramaratona Caminhos de Caravaggio, uma competição já consolidada, que teve mais uma edição esse ano e que atrai atletas do Brasil inteiro e até atletas de outros países. E também, né, uma nova possibilidade, um grande trabalho feito pelo Forqueta Cultural, que são, né, os roteiros da fé dentro do Vale Trentino, que reúnem 14 capelas em localidades da região de Forqueta e que a gente precisa colocar isso para fora, precisa mostrar as oportunidades que isso pode gerar para uma região que tem muitas vinícolas, cervejarias, restaurantes, um apelo, inclusive, que Caravaggio passa também pela região de Forqueta,
e que a gente pode usar para divulgar toda essa capacidade que tem, né, os roteiros de fé, com essas 14 capelas que fazem parte de todo esse contexto e que a gente tem a oportunidade aqui, a partir da Festa da Uva, de aproximar esses turistas da cidade de Caxias do Sul, oferecendo uma declaração de líder, senhor presidente, para continuar. Declaração de líder da bancada do MDB. Posteriormente, uma parte, vereador. Declaração de líder do Progressistas, presidente. E a gente tem a capacidade de divulgar todos esses roteiros, inclusive essas possibilidades pelo interior de Forqueta, né, porque é uma região preparada para receber turista, que trabalha a questão cultural, questão histórica, a questão do vinho, a questão da cerveja, enfim. São várias possibilidades que esses roteiros de fé vão possibilitar, porque tem um material muito bem feito, muito bem organizado pelo Forqueta Cultural e que vai ter um reflexo muito grande se a gente souber explorar isso. Vereador Meneguzzi, depois eu continuo. Não, vereador Felipe, eu lhe parabenizo e até anotei algumas... eu estou usando aqui um presentinho que eu ganhei da minha irmã, que foi num santuário em Santa Catarina. E ela ficou muito feliz, ela fez um turismo religioso de Santa Catarina. E quando chegou, a primeira coisa que ela foi lá em casa me dar esse presente. Mas eu quero dizer, sim, que a Festa da Uva deve explorar esse turismo religioso, deve melhorar, por exemplo, no Jesus do Terceiro Milênio, nos pavilhões Festa da Uva, nós temos abaixo o Museu Zambelli. Zambelli foi um grande artista da arte sacra. E ninguém vai visitar esse museu porque ele está num local que ninguém sabe. Então, é preciso fazer uma reformulação lá. O senhor citou Nossa Senhora de Caravaggio, eu poderia fazer aqui uma tríade, né? São Peregrino, Catedral, Nossa Senhora de Lourdes, que são as 3 igrejas maiores aqui e que têm obras fantásticas, né? São Peregrino nem se fala, o nosso principal ponto turístico. E nós podíamos lembrar também do Padre João Schiavo, né? Foi beato, teve uma grande solenidade aqui, com todas as autoridades da Igreja do Brasil e do mundo. E Fazenda Souza tem também ações lá, quando tem o dia do Beato João Schiavo, com rústicas, com o pessoal de bicicleta, enfim, com uma série de situações. E também tem alguns lugares no interior, várias igrejas. Eu adoro, no final de semana, poder conhecer essas igrejas pequenas, por exemplo, na Terceira Légua, a Igreja de Pedra, a Gruta da Terceira Légua, que tem um local bacana, se pode almoçar, as pessoas fazem lá, enfim, né? Tem uma série de possibilidades para a Margot lá não ficar braba. A Segunda Légua tem lá a igrejinha de São Valentim da Segunda Légua, que é linda também. Então, é importante, sim, tudo que o senhor está falando, nesse período de Festa da Uva, se não der para fazer tudo nesse período, mas, assim, reformular algumas questões. Eu li e ouvi isso e fiquei surpreso que o turismo religioso está em alta e é o principal turismo que as pessoas estão buscando. Então, parabéns pela lembrança. E também visitar alguns locais que não tem mais, por exemplo, o Seminário Nossa Senhora Aparecida. É um lugar lindo, maravilhoso, bem localizado, mas ele não tem mais a utilização que outrora teve. Não tem mais tantos seminaristas lá. Está praticamente vago. Então, mas é um local que pode ser visitado porque tem uma visão incrível da cidade. Então, essas suas sugestões e essa sua lembrança para a Festa da Uva do ano que vem, elas são importantes. E se não puderem, para próximas festas, elas serem corrigidas, né, melhoradas, arrumadas, enfim. Parabéns. Obrigado, vereador Meneguzzi. E a ideia de fazer esse alerta hoje aqui, com os dados da FEComércio, inclusive, é porque tem tempo. Né? Tem tempo porque o município vai convidar muita agência de viagem, vai convidar muito turista para vir, e muitos vêm para procurar turismo religioso. E tem dentro dos pavilhões, como o senhor bem lembrou, e tem muita coisa fora dos pavilhões. Então, o município que não perca essa oportunidade de se divulgar, né, e fazer com que o turismo religioso permaneça depois da Festa da Uva. A Festa da Uva é uma oportunidade de mostrar para quem vai estar aqui. Abrir espaço. Depois a sequência tem que ser feita. Agora, tem a oportunidade sendo dada pela Festa da Uva e que o município saiba aproveitar. Quem foi a vereadora Tati? Depois o vereador Rafael. Vereador Felipe, parabéns pela pauta. É, sem dúvida alguma, né, algo essencial. Caxias do Sul precisa se redescobrir, precisa diversificar a matriz econômica. O turismo
é essencial para isso. E eu fico muito feliz cada vez que eu vejo um jovem do interior que decide ficar na propriedade, que não sai do interior em busca de um emprego na cidade grande, mas que pensa numa forma de se estruturar e de valorizar o patrimônio dos seus pais, dos seus avós. E eu tenho dito com certa frequência, inclusive fiz reuniões junto, né, ao nosso secretário Ricardo Daneluzzi e também a Festa da Uva, ao Mosquem, porque eu acredito que a Festa da Uva pode descentralizar as suas atividades. O que a gente observa? Quais são os principais momentos da Festa da Uva? A escolha do trio de soberanas, que nós já tivemos, a abertura da Festa da Uva e os desfiles cênicos. Esses são os principais pontos, mas a gente pode fazer com que aquele turista que vem para Caxias do Sul para ver, né, o desfile cênico, para conhecer os pavilhões da Festa da Uva, lá dentro mesmo ele possa comprar, tem um espaço onde ele possa adquirir um voucher, pegar uma van, ir para o interior de Caxias do Sul, Terceira Légua, Forqueta, Fazenda Souza, para conhecer todos os demais atrativos. Então, a gente precisa descentralizar a Festa da Uva e, sem dúvida alguma, esse roteiro religioso, turístico, é algo que é novo e que as pessoas têm interesse e, com certeza, tem tudo para crescer. Parabéns pela pauta. Vereadora Tati, e até trouxe na outra semana aqui o exemplo que eu vi lá em São Paulo, né, que o município de São Paulo está contratando os guias de turismo para apresentar a cidade de São Paulo para os seus moradores. Quem sabe não começa um teste aqui em Caxias do Sul, do município contratando os guias da cidade, levando esses moradores de Caxias visitarem e conhecer esses roteiros todos que temos aqui. Uma parte, vereador. Né? Tem tempo para testar e tem tempo para corrigir. E nenhum proprietário dessas áreas vai fazer um investimento a tão curto prazo, que é a Festa da Uva, sem ter a garantia de que vai ter visitação. Então, tem tempo ainda, basta querer se organizar, que é algo que a gente não tem visto no município. Vereador Rafael, seu a parte. Vereador Felipe, o senhor citou o ex-vereador Toigo, que foi um visionário na área do turismo, né? Eu ficava olhando as falas dele e dizendo, mas que ele se preocupa tanto com isso daí que não... Olha, ele pensava no turismo empresarial, no turismo religioso, né? E eu lembro quando ele foi vereador aqui, presidente, ele criou as visitas legislativas, que eu acho que a gente tem que retomar as visitas legislativas. Eu conhecia a história de Galó ali, enfim, né? Todo aquele roteiro de Galó por causa do Toigo. Ele levou nós na empresa, Marco Polo, falando do roteiro turístico, enfim. Vereador, eu estive agora nessa conexão que eu fiz na volta de Brasília, no aeroporto de Curitiba. Lá tem um guichê que é metade do saguão do aeroporto, que fala sobre o turismo do Paraná. As pessoas descem aqui no nosso aeroporto, nunca tem ninguém em Caxias do Sul. As pessoas só vão na locadora de veículo e vão para Gramado, Canela. Então, o que eu quero lhe dizer, vereador? Gramado, Canela, com todo o respeito, eles estão de parabéns, mas eles são cidades caça-níquel. Porque eles vão lá, as pessoas gastam 300, 400 pilas, $100 para cada pessoa, numa atividade que dura 1, 2 horas. Aqui nós temos coisas baratas para serem exploradas. Cadê o Palanquinho, que era para ser um parque? Ninguém mais falou nada. E eu lhe pergunto, vereador, sobre a questão de turismo, né? Aonde nós podemos acessar isso, esses roteiros? O senhor sabe? E se a gente é acessível para a população? Eu, da metade que o senhor falou, nem sabia. Então, como é que nós vamos explorar se nem nós sabemos aonde são esses locais? Né? Como a gente entusiasma o povo a vir a conhecer? Então, eu quero fazer esse desafio à mesa diretora da Câmara para que a gente possa voltar a fazer as visitas legislativas para a gente ser o porta-voz da comunidade para conhecer esses roteiros. Obrigado. Sem dúvida, vereador Rafael. Inclusive, quando eu fui presidente da Casa em 2017, uma das visitas legislativas foi ao caminho do Padre Esquiavo. Nós testamos como Câmara de Vereadores o caminho do Padre Esquiavo, proposto pelo vereador Toigo à época, né, e nós fizemos esse roteiro como nas visitas legislativas. Vereador Rafael, a sua última parte é a forma como eu ia fechar a minha fala aqui hoje. Se nós não investirmos em divulgação, isso não é gasto, é investimento. Tu só vai tornar Caxias do Sul conhecida e atrativa se tu investir na divulgação. Nada vai acontecer de graça. Tu precisa levar isso, né? Daqui a pouco tem um guichê de Caxias no aeroporto de Porto Alegre até o fim da Festa da Uva. Né? Daqui a pouco tem uma divulgação no aeroporto de Guarulhos. Nós precisamos criar alternativas para divulgar Caxias do Sul. Do jeito que está, não está andando. Não está andando. E nós temos uma oportunidade logo aí na frente, que é a Festa da Uva, que muita gente virá,
mas também é uma oportunidade que a gente convide muito mais pessoas a conhecerem Caxias do Sul. Vereadora Rose, eu não vou conseguir... se for rapidinho, dá. 15 segundos. Só o necessário para lhe parabenizar, então, porque o que eu ia falar não vai dar. Obrigado, vereadora Rose. Então, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o objetivo é esse, que a gente faça esse alerta de que muito pode ser pensado e executado até a vinda dessa grande quantidade de turistas que, por si só, a Festa da Uva já aproxima da cidade, e que a gente não perca a oportunidade de divulgar mais e apresentar alternativas para o pós-Festa da Uva. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Felipe.